aí você vai ficar melhor. Boa tarde a todos. Então, prazer estar aqui, agradecendo ao deputado Arnaldo Jardim, ao deputado Júlio Lopes pelo convite. Já cumprimento, então, o deputado Arnaldo Jardim, né, em nome do qual cumprimento todos os parlamentares que estão aqui e que nos assistam, cumprimento o público presente, o público que nos assiste também, cumprimento aqui nossos colegas de mesa. Vamos, então, começando aqui nesse desafio de falar um pouco de digitalização no âmbito da administração tributária. Podemos ir para o primeiro slide? Indo para o primeiro slide, não sei se você tem um passador aí. Isso. Veja, ao falar de administração tributária, a gente pensa, então, nesses 4 pilares, né? Fiscalização, tributação, arrecadação e informações econômicas fiscais. E, em todos eles, nós temos que buscar essa eficiência funcional e a prevalência do interesse público, né? Então, a Receita tem buscado, nesses anos, a criação de mecanismos de apoio, de simplificação das estruturas, procurando, então, tornar mais eficiente esses quatro pilares, buscando, então, trazer a arrecadação para as políticas públicas e buscando garantir uma concorrência leal, né, no ambiente econômico. E para isso, precisamos instrumentalizar sistemas inteligentes. E aí a Receita foi uma das pioneiras na digitalização no serviço público. Eu me lembro que, em 2010, eu entrei no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e eu peguei a transição entre o processo em papel para o processo eletrônico, né? No CARF, a gente chegava no CARF para o julgamento, antes de 2010, e o CARF, você participava de uma semana do julgamento e 3 semanas de elaboração dos votos. Então, era comum ver, antes desse período de digitalização, os conselheiros viajando com malas de papel, né, porque ele pegava os processos em papel. Eram malas, ele levava a mala dele pessoal e mais algumas malas com processos, né? E isso mudou com essa digitalização. Mas é só um exemplo curioso. Foi feita, então, essa transição para o processo. Eu vou mostrar aqui algumas imagens também, né? É claro também que, além da atividade de fiscalização, toda essa atividade que envolve tributação e arrecadação, é importante uma função informativa também. E agora a Receita assume esse outro lado, que é uma função de orientação, pensar na conformidade, não ver todos os contribuintes como descumpridores da obrigação tributária, e sim uma pequena parcela deles. E isso, evidentemente, que a digitalização e a informatização contribui também para isso. E nós temos que adotar nesse processo de digitalização, né? Tá sempre pensando em segurança jurídica, proteção da confiança do contribuinte, eficiência funcional e, mais uma vez, a prevalência do interesse público, né? Então, o meio tecnológico, a digitalização, e aí eu vou falar aqui ao final, o meu último slide, eu vou deixar uma provocação de algo bem recente, e que o parlamento não deve ficar para trás. Eu acho que talvez nesse grupo de trabalho possa se dar se é que já não está sendo tratado, que é o desafio da inteligência artificial e um alerta que foi dado em relação à inteligência artificial, que ela é um novo momento da digitalização. A Receita já está usando inteligência artificial e há um desafio recente lançado pelos aqueles que estão desenvolvendo a inteligência artificial, as maiores lideranças, que estão lançando um alerta sobre isso. No finalzinho, eu vou deixar essa provocação sobre isso, né? Tudo isso, porque quando eu falo a prevalência do interesse público, e quando a gente pensar e provocar com a inteligência artificial, vamos ver os desafios que tem isso, que pode aí desmontar a nossa economia, uma série de coisas. Bom, então, essa reformulação com digitalização tem que pensar nesse interesse público. Essa foto diz muito do que foi antes de 2010, um processo, aquilo que vocês estão vendo tudo na frente, pode muito bem representar apenas um processo de um contribuinte, que está na frente da mesa da colega, né? Tinha processos que ocupavam
salas inteiras, um processo ocupando salas inteiras. Eu vivenciei isso, né? E imagina isso no CARF, que tem milhares de processos, né? Então, eu peguei exatamente quando eu fui conselheiro do CARF de 2010, 2014. Em 2010, eu peguei exatamente a transição, ainda cheguei a levar alguns processos físicos para casa, nas tais malas, e foi feita essa transição. Então, o e-processo, que a gente chama na Receita, é um sucesso, né? Isso trouxe um avanço de eficiência, e nós vamos ver aqui o que provocou de diminuição na duração dos processos, enorme, né? Então, foi um avanço enorme. Agora, olha só, na Receita, o uso da tecnologia de informação, a digitalização, a Receita foi pioneira. A ponto de agora, em 2023, nós temos sido capazes de receber mais de 41 milhões de declarações. E num crescimento vertiginoso, porque nós viemos de 37 milhões no ano passado para 41 milhões. Então, isso mostra o nível de aplicação de tecnologia da informação, e muitos dessas declarações vão virar processos, porque o contribuinte pode ter alguma reclamação, apresentar alguma impugnação sobre o lançamento. Imagina isso no tempo do papel, né? Então, a digitalização feita, o processo de digitalização feito na Receita foi muito exitoso. Vou mostrar aqui o número de processos que nós temos em andamento. E é importante a gente pensar isso, que a transformação, eu vi essa dupla implicação, né? A transformação no governo leva a transformações na economia e vice-versa. As transformações na economia levam a transformação no governo. Então, quando o governo se digitaliza, se avança no uso da tecnologia de informação, ele abre caminho de eficiência, ele abre caminho para que a economia se expanda, né? Então, é isso que já vem sendo feito e ainda precisa ser feito mais no serviço público. Veja só, em fevereiro de 2023, 30 milhões, quase 31 milhões de processos. Imagina isso sem o processo eletrônico, né? Então, ali, os tributários, 94%, daquilo que tem relação com a ação judicial, né? O controle das ações judiciais, 5%, e aí logística, pessoal, assuntos administrativos, aí menos de 1%, né? Por volta aí de 1%, menos de 1%. Então, tudo isso sem esse e-processo, né? O que acontece hoje, e aconteceu na pandemia? A Receita estava preparada para a pandemia, por quê? Quando veio a pandemia, o lockdown, as pessoas foram para o home office, com o e-processo, as pessoas trabalhavam de casa, a sua produtividade medida por meio do e-processo. Então, o que acontece hoje na Receita? Você aumentou com a pandemia e com o uso do e-processo, né? Então, na Receita, por que o home office funcionou na Receita? Porque cada servidor recebe um notebook com um canal seguro com os sistemas da Receita, né? Por meio de VPN, tudo isso muito bem controlado. Inclusive, esse notebook ele é vedado, ele não consegue tratar de outro assunto que não seja de assuntos de trabalho, de assuntos de acesso ao sistema, e é preciso que seja assim, pela segurança dos sistemas. Então, como é que eu fazia lá atrás? Eu que sou lá da década de 90, entrei na Receita lá na década de 90, para você levar um processo e estudar em casa, você estudava, fazia anotações no papel, e se tivesse que consultar algum sistema, você se dirigia ao sistema da repartição, no local de trabalho, para fazer alguma consulta, né? Então, havia esse travamento. Com essa possibilidade de você acessar os sistemas diretamente da casa, por meio de um notebook com um túnel de segurança direto com os sistemas da Receita, então o trabalho flui. Isso já acontecia antes da pandemia. Quando veio a pandemia, só ampliou isso. Então, a consulta a esse e-processo, esse processo eletrônico, se dá, então, nesse notebook preparado, e o fluxo de trabalho prossegue, né?
Então, esse uso da digitalização, da ampliação do uso da tecnologia de informação, permite que o trabalho da administração tributária ganhe transparência, né? Um aumento da transparência. Hoje, por exemplo, falando de transparência, cada um consegue ver a sua vida fiscal por si só. Você consegue controlar tudo que tem na tua vida fiscal com a Receita Federal. Se você tiver um certificado digital, você consegue. Se não tiver um certificado digital, você consegue gerar um código com os números de recibo da sua declaração e você vê se você tem alguma intimação. Você vê todos os processos fiscais que têm em seu nome. Então, toda a tua vida fiscal é transparente. Quando você entrega a declaração, e eu até recomendo, olha, entregou a declaração, acabou o prazo, deixa passar uma semana, alguns dias, e consulta a tua vida fiscal na Receita, que a sua declaração pode ter sido encontrado algum problema e vai ser apontado lá. Olha, nós encontramos um problema aqui, pode regularizar se você quiser. Isso já vem de alguns anos e agora ainda mais. Então, é estimulada essa autorregularização da pessoa física. Agora também está se partindo para essa autorregularização também das pessoas jurídicas, mas já de muitos anos, esse nível de digitalização e de aplicação da tecnologia de informação permite isso. Então, aqueles que entregaram a declaração, eu sempre recomendo, entra, veja a tua vida fiscal, porque você pode ter cometido um erro, pode ter esquecido alguma coisa, e lá estará apontado. Então, isso é uma transparência que o cidadão tem da sua vida fiscal, né? Hoje, você, para apresentar uma reclamação, um recurso, uma impugnação, você não precisa mais se deslocar a um local físico. Por meio desse acesso, você entrega documentos dentro do processo eletrônico. Eu não preciso levar um documento lá para ser digitalizado. Isso foi uma primeira fase que aconteceu assim, do e-processo. O e-processo era eletrônico para dentro, mas não era eletrônico para fora. Eu precisava levar o documento. Tá. Isso já foi, então, modificado. O que eu quero, avançando um pouco, olha, aquilo que eu falei do tempo médio sem contar o CARF, era de 5 anos, passou para 2 anos, um grande avanço, né? Só avançando um pouco, eu quero mostrar isso aqui. Tudo isso, agora nós vamos começar aqui a discussão no Congresso Nacional, a discussão de orçamento. Tudo isso demandou e ainda demanda investimentos. Se a gente quer continuar a transformação digital, se a gente quer ampliar a digitalização, é preciso de investimentos. Só que o orçamento da Receita tem ido, ano após ano, no sentido contrário. A linha verde mostra qual deveria ser o orçamento da Receita Federal, atualizando pelo IPCA, e qual é hoje, né? Então, em 2023, ele aí está um pouco mais do que a metade do que deveria ser o orçamento. Então, se a gente quer continuar a digitalização, é preciso que haja investimento, né? E esse investimento em tecnologia da informação precisa estar previsto lá no orçamento. Então, quero mostrar isso aqui para todo esse sucesso e todo esse avanço da Receita precisa continuar, mas para isso os recursos que lá na Constituição diz que são prioritários para a administração tributária precisam ser garantidos no orçamento. E eu quero deixar, então, depois de falar disso, dos recursos, né? O orçamento de 2023, em termos reais, ele é menor que o orçamento de 2012, né? Então, isso compromete essa passagem para a digitalização e informatização. E eu disse lá que, no artigo 37, 22, a Constituição garante que a administração tributária tenha recursos prioritários, né? E isso não vem acontecendo. Obviamente que isso compromete toda a digitalização. Eu quero, então, antes para encerrar, deixar a provocação que eu quero deixar, que depois da digitalização, um novo momento da transformação digital é a implantação da inteligência artificial. A Receita já vem fazendo isso naqueles julgamentos mais simples, já tem projetos avançados de usar a inteligência artificial. Mas é preciso estar atento que os próprios vamos dizer assim, empreendedores dessa área, como Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates e Sam Altman. O Sam Altman é o CEO da empresa que criou o ChatGPT, por exemplo, né? Eles, em março, assinaram uma carta por dezenas e dezenas de
pessoas como essa assinaram a carta, dizendo o seguinte: há riscos na inteligência artificial, né? Há riscos sérios na inteligência artificial. Por exemplo, eu deixei aqui algumas referências para aqueles que quiserem se aprofundar. Numa dessas referências tem lá 8 riscos gravíssimos da inteligência artificial. Então, eu acredito que o nosso parlamento não pode se omitir de discutir isso. Acho que estão um pouco atrasados em relação a isso. Eu cito 2 aqui. Algoritmo viciado. Né? A inteligência artificial, o que é? Ela é o computador aprendendo sozinho, mas ele aprende sozinho de acordo com fontes que você fornece. Então, o algoritmo viciado é o algoritmo que se utiliza de informações viciadas, informações direcionadas. Então, você vai ter uma inteligência direcionada. Você vai ter respostas viciadas. Seria como se você colocasse o seu filho para estudar numa escola no qual o material didático ele tem um viés ideológico, por exemplo. Você vai formar um adulto com viés ideológico. E isso pode ser feito, só que o tempo de formação de um ser humano é extenso. O tempo de aprendizado de uma inteligência artificial é curtíssimo. Então, esse dano ele é elevado à última potência, né? E manipulação maliciosa de informações e dados. Então, perseguir objetivos ideológicos e perseguir objetivos políticos utilizando a inteligência artificial. Dois desses riscos gravíssimos, sem falar que, até teve uma matéria do Goldman Sachs mostrando, mais de 300 milhões de empregos desaparecerão. Eu estou usando errado o meu verbo, desaparecerão, está errado. Já estão desaparecendo. Uma parte desses 300 milhões de empregos já está acontecendo, só que é uma revolução, as pessoas não estão nem percebendo. E, obviamente, vai haver uma concentração, e aí entra aquela velha discussão até ideológica. Eu vou deslocar o poder do trabalho para o capital. Então, essa concentração de poder, tudo isso são desafios que virão de forma super acelerada nos próximos anos com o trabalho da inteligência artificial. E são tantos esses riscos, imagina que dezenas, eu diria centenas de pessoas ligadas à inteligência artificial assinaram uma carta pública internacional dizendo: parem as pesquisas e deixem os governos fazerem a regulação. E aí eu estou na casa aqui que é responsável, né, por essa regulação, precisa discutir isso. Então, essa inteligência artificial, que já está entrando na Receita, que vai entrar, obviamente, no serviço público, tem esse alerta para que a gente pense na regulação, para que evite que ela seja construída, essa inteligência artificial, sem ética na sua coleta de dados, né? Então, esses riscos que eu convido aqueles que estão nos assistindo e aos parlamentares, para, usando essas referências e outras, se aprofundarem nelas, eu acho que o nosso país precisa, estamos ficando para trás, então eu convido a se pensar sobre isso, porque afetará a Receita, afetará o serviço público e afetará toda a sociedade. Então, e concluo, deixa eu ver aqui, que não está aqui o último, eu concluo só, voltando, então, para o meu tema de casa, dizendo, olha, todo esse trabalho feito pela Receita Federal de digitalização e está entrando na inteligência artificial, não é possível se não houver orçamento. Então, esta casa que discute o orçamento e vai discutir, a partir do que o Poder Executivo entregá-lo em 31 de agosto, é preciso pensar que a digitalização, a informatização, a implantação da inteligência artificial chama investimento público, e isso tem que ser pensado na discussão do orçamento. Então, desculpa aí, peço desculpa ao deputado Arnaldo Jardim e a todos pelo excesso de tempo, mas deixo, então, essas provocações e essas informações, então, ligadas ao tema. Muito obrigado, senhor Mauro Silva. Eu é quem peço desculpas em nome do nosso grupo de trabalho, o tempo é exíguo, desculpe, certamente a sua preparação, a sua exposição ficará à disposição do grupo de trabalho. Nós vamos incluir aqui